Bom dia, telespectador. Dando continuidade à nossa programação de conhecer e aprender, hoje o programa será solo, sem entrevista, pois eu vou responder a várias perguntas, as que derem tempo, do espectador que me enviou por e-mail. A primeira pergunta é interessante. A primeira pergunta é de Janine Madeira. E ela pergunta por que o programa mudou de nome. No ano passado chamava-se Educação Acima de Tudo. Hoje chama Conhecer e Aprender. E a pergunta dela é: por que deixou de ser Educação Acima de Tudo para chamar Conhecer e Aprender? Pelo seguinte, nós tínhamos um foco o ano passado, quase sempre com entrevistas quase que ligadas exclusivamente à educação e ao processo educativo, seja na escola pública, seja na escola privada, seja nos cursos livres ou na universidade. Para dar uma ampliada no aspecto de conhecimento e aprendizagem, e mostrando que o aprender, o educar é muito mais do que a escola, o programa ampliou seu nome, passando a ser Conhecer e Aprender. Aliás, já expliquei várias vezes, e ela também fala, eu só estranhei que o programa era Conhecer com S. Por que com S? Porque dentro da palavra conhecer tem a palavra ser no seu final. E o ser é sempre a personagem fundamental do conhecimento. Por isso que o programa é Conhecer com Ser. Porque você e qualquer ser pode aprender a qualquer momento com várias iniciativas. Então, esta foi a mudança que o programa teve. De educação para acima de tudo, para conhecer e aprender. Obrigado pela pergunta, Janine. Vamos a uma outra pergunta que eu também achei interessante. É a Marilda Medeiros, que fala, gozado, essa pergunta se refere a dois programas, um do ano passado, quando o psicólogo Walter de Oliveira me entrevistou sobre minha especialidade em criatividade. E ela se refere àquele programa e à entrevista que eu fiz com o arquiteto Nadir Meserani, onde nós falamos bastante sobre criatividade. E ela faz uma pergunta. Eu sou professora de escola pública de língua portuguesa. É possível dar aulas de criatividade, redação criativa na escola pública? Marilda, é claro. Inovar a educação é possível em qualquer sala de aula, seja na escola pública, na escola privada e em praça pública. E criatividade não é uma aula, é uma forma de se dar aula. A aula de criatividade tem que ser preparada. Não só preparar os alunos, mas você se preparar. Porque a aula vai ter uma dinâmica diferente. A aula de criatividade é desenvolver o poder de cada um de inventar, de se soltar, de imaginar. E isto é fundamental. Lembrar
que numa aula de criatividade redacional, o que menos importa é a nota. O que importa é a produção. Se eles produzirem, se eles fizerem textos, no início a qualidade não é importante, porque você vai modificar essa qualidade. Criatividade é modificar comportamentos. Agora, se eu ficar punindo numa correção rigorosa, nada existe. Aliás, sempre quando eu falo de criatividade, lembra-me um fato ocorrido há 15 anos atrás, quando eu e o Samir, que foi meu parceiro nos livros de criatividade, dávamos um curso para professoras da Escola Modelo de São Paulo, uma das melhores escolas públicas, a Escola Modelo, sobre criatividade. E nós falamos que a primeira parte para se dar um bom curso de criatividade era não ter número de linhas para uma redação e não ter aquela correção rígida. Sempre que eu corrigir, incentivar o aluno. Ver o que ele fez de positivo e não os seus erros. Os erros vão sendo corrigidos gradualmente. Quando falei principalmente do número de linhas, eu percebi que uma das professoras assistentes teve uma lágrima escorrendo no seu rosto. Isso me chamou a atenção. E aí eu não tive dúvida. A ela me dirigi e perguntei: há algum fato, por você estar assim diferente em número de linhas? E ela me contou a seguinte história. Sim, isso me deixou muito mal, você afirmar que não há número de linhas numa redação. Aqui na Escola Modelo, um aluno que está começando a ser alfabetizado e fazer as primeiras redações, tem que escrever no mínimo 15 linhas. Se ele escrever menos de 13 linhas, ele tem que tirar 0. Eu só brinquei, que absurdo. Ela falou: eu sinto que é absurdo. Há 2 anos, um aluno me fez uma redação de 1,5 linha. Eu achei a redação mais linda da sala de aula e eu tive que dar 0. Aí eu perguntei: qual era o tema? O tema, aquele dia, para a redação dos alunos, eram as flores. Eu falei como as flores enfeitam as casas, tudo que é de bom. Praticamente todos os alunos fizeram 12, 13 linhas, repetindo uma série de ideias que eu expus no início. Apenas um garotinho, tinha 8 anos de idade, fez a seguinte redação: eu não gosto das flores. Elas enfeitaram o caixão de minha mãe. Esta redação me comoveu. E aí eu falei, tinha vontade até de dar uma bronca nessa professora, mas também ela estava sentida. A redação tinha que ter um ponto final e não havia mais nada para escrever. Aliás, foi o único que fez uma redação criativa. Foi o único que se expôs na redação. Ele colocou o drama interior. E o que a escola fez? Puniu a melhor redação da sala. Puniu com a nota 0. Quer dizer, que estímulo essa criança teria para continuar? Aí eu conversei com as professoras. A primeira regra de um professor consciente é, se necessário, saber quebrar regras. Aquele que não consegue quebrar regras em favor de seu aluno não é educador. Então, isto me tornou sensível. Isto é um exemplo de criatividade. Marilda, você sempre pode ter elementos criativos. Me mande um e-mail e eu vou mandar várias sugestões de como você
pode começar a dar redação criativa para seus alunos. Como você pode desenvolvê-los, mostrando que no primeiro momento não existe tema, é tudo livre. Porque na liberdade a pessoa começa a se expressar. E se você começa rigidamente, dá um tema quadrado, número de linhas, você não está liberando o aluno para escrever, você está engessando num padrão. Se você conta uma série de coisas, ele vai ser reprodutor e não criador de um texto. Então, criatividade seria fundamental. Não só na aula de língua portuguesa, mas todas as aulas podem ter caráter criativo. Então, espero que, se você precisar, mande-me então um e-mail que eu darei uma série de sugestões como você começar a dar aula de redação criativa. Obrigado pela pergunta, Marilda. Vamos a uma outra pergunta aqui. Aqui é de Josimar Ribeiro. O Josimar Ribeiro pergunta o seguinte: quando nós tivemos uma entrevista sobre técnicas de estudo, foi também o ano passado, gozado, a maior parte das perguntas se refere ao programa do ano passado, ele pergunta, Josimar Ribeiro, como eu, individualmente, posso começar a aprender a estudar? Josimar, vamos ver as condições para que se aprenda a estudar. Esse me parece o maior defeito das escolas. Eles ensinam uma série de disciplinas e no ensino fundamental, como você assimilar, como você aprender essas disciplinas. Praticamente nenhuma escola ensina como estudar. Isso é um defeito do nosso processo educativo. Como estudar? Primeiro, o que é necessário para estudar? Você precisa ter vontade. Você precisa querer aprender. Eu não quero aprender, então você não precisa fazer nenhum esforço. É só não fazer nada que você não vai aprender. Agora eu quero aprender. Eu preciso fazer um esforço. Eu preciso realmente conquistar algo diferente. Então, aprender exige uma vontade. Quem não quer aprender, não vai aprender. Agora, para que você aprenda, se você estiver numa aula, a primeira condição, prestar atenção. Se você ficar conversando, não vai dar certo. Se você distrair no início, você vai perder a sequência. Uma aula tem uma estrutura. Se há uma perda, possivelmente você não vai conseguir dar continuidade à aprendizagem. E em grande parte das matérias. Se for matemática, é impossível. Porque todo o roteiro da aula tem uma série de pré-requisitos que são dados no início da aula. Isso é fundamental. Um outro passo importante na aprendizagem. Se não for, quando você estiver na aula, o comportamento ativo. Você faz anotação no caderno, você faz perguntas para você mesmo, porque se você não tiver um comportamento ativo, você não vai aprender nesta aula. Você tem participação, você faz os exercícios propostos, você responde às perguntas do professor. Se você não fizer isso, você não vai aprender. E agora, se eu quiser aprender lendo, quais são as exigências? Como que eu consigo fazer isso? Há várias técnicas, várias maneiras. Mas, em primeiro lugar, para aprender lendo, você precisa ter o costume de ler. Precisa saber ler. Ler não é ser um papagaio do texto. É em cada sequência de frases captando uma ideia. O que aquele texto quer dizer? O que aquele texto significa? Uma técnica muito importante, em cada parágrafo, sublinhar as palavras-chave.
o que é essencial nesse conjunto de leitura. Depois, juntar as palavras-chave e verificar que elas formam um roteiro de significados. E se você, com as palavras-chave, não conseguir remontar o texto, significa que você não captou. Tem que reler e ver se faltou alguma palavra-chave para você fazer o encadeamento do texto. Existe técnica do resumo, do organograma, mapa mental. Quer dizer, você tem várias técnicas. Se você também quiser algumas dicas de técnicas de estudo, pode me mandar um e-mail mostrando sua dificuldade, que eu lhe respondo com algumas orientações e sugestão. Muito obrigado pela pergunta, Josimar Ribeiro. Vamos a outra pergunta. Agora é do Paulo Marcondes. Essa pergunta é bem momentânea. Eu só selecionei, ele fez essa pergunta, me mandou um e-mail há uma semana, portanto é uma coisa recente. Não se refere ao programa, não está nada conectado ao programa, mas eu resolvi me posicionar, porque eu acho muito importante todo educador se posicionar a respeito do processo educativo. Ele pergunta: o que você acha da reforma em São Paulo que está sendo feita, os ciclos, fechando escolas, etc. Olha, Paulo, pela sua forma de escrever, me parece que você é professor da rede pública. Eu não sou contra esse tipo de reforma. Escolas ligadas a ciclos podem ter melhor rendimento. Há uma série de elementos que estão na reforma que podem se transformar em positivos. Agora, há um erro político. A maior falha da reforma foi a maneira que o governador e aqueles seus assessores colocaram em prática. Isso eu acho negativo. Isso foi um crime contra a população. Sem nenhuma explicação fazer mudanças, isso é desprezar o brasileiro, é desprezar o aluno, desprezar a classe de professores. Isso eu sou totalmente contra. Uma reforma tem que ser iniciada nas escolas, com uma discussão. Todo o público que está envolvido por essa reforma tem que participar, tem que ter conhecimento. Poderia haver várias sugestões importantes. Quer dizer, o governo perdeu muito com uma reforma feita aos trancos e barrancos. Aquilo que poderia ser extremamente positivo, virou negativo. Você observa nos jornais as passeatas de alunos, crianças de 14, 15, 16 anos, invadindo uma escola, se posicionando politicamente. Por quê? Porque elas não foram levadas em consideração nessa reforma. Qualquer mudança, qualquer reforma, seja lá do que for, não pode se vir de cima para baixo. O sistema ditatorial acabou, pelo menos aparentemente. As reformas têm que ser feitas com participação. E o governo do Estado negou toda a participação das escolas, dos professores e dos seus alunos. O tripé que sustenta a educação no Estado. Então, não sou contra a ideia da reforma para os ciclos. Sou totalmente contra a maneira que ela foi implantada. A maneira que ela foi feita, sem nenhum respeito ao professor, ao aluno e às direções da escola. E à comunidade toda que vai participar. Quer dizer, isto foi muito triste e falho. Essa é a minha posição, meu caro amigo Paulo. Bom,
Vamos a uma outra pergunta feita agora pela Carolina Silveira. A Carolina Silveira pergunta o seguinte: nessa nova fase do programa, nós já tivemos 3 programas sobre música. Por que isso? Não que eu não goste, mas vamos falar sobre isso. Mas antes de falarmos sobre isso, para responder essa pergunta, vamos fazer um pequeno intervalo. Até já estaremos de volta no programa. Obrigado. Pirâmides. Quem as construiu? Atlântida, você acredita? OVNIs, UFOs, vida alienígena, estes e muitos outros mistérios você vai ver aqui conosco no programa Os Arquivos X. Eu aguardo você. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Gus, o que você recomendaria para mim se eu quisesse saber tudo sobre cinema, séries de TV, bastidores de produções, entrevistas assim com astros e estrelas? Café Panorâmico. Como assim? Café Panorâmico, o programa que nós fazemos aqui da TV Geração Z, que tem tudo isso e muito mais. É só vocês acompanharem a gente aqui. É para acompanhar? Exato. Então vamos. Então vamos. O que te remete à palavra Disney? No meu programa, utilizamos tais ferramentas para que você atinja os seus sonhos através dos seus talentos pessoais. Lide bem com a vida, indo e vindo através das batidas do coração. Nos encontramos aqui. Olá, meu nome é Tatiades, eu sou psicanalista e eu quero convidar todos vocês a assistir o meu programa Freud Explica, onde eu converso sobre saúde mental e comportamento humano. E é o único programa onde você vai poder ver terapias online, ok? Tá bem bacana, eu espero vocês aqui na TV Geração Z. Tá a fim de marcar uma viagem no tempo? Anos 70, anos 80, anos 90, tudo isso aqui na sua TV GZ comigo, Rico Colavito. Vem viajar no tempo, vem! Olá, eu sou a Milene Macedo, apresentadora do Talk Show Gourmet Mexendo a Panela, nesta segunda temporada, trazendo delícias gastronômicas e convidados mais que especiais. Ao vivo eu espero você aqui na TV Geração Z. Não perca! Olá, meu nome é Marilim Martinazzo, meu programa chama Nos Passos de Marilim. Eu espero vocês toda semana com muita novidade aqui na TV Geração Z. Um beijo em Z para todos.
Vamos ver a pergunta de Carolina. Carolina Silveira. Ela perguntou porque este ano eu estou me dedicando bastante à entrevista de músicos. Ela disse que gostou muito da Dani, as explicações, adorou o João e o grande violinista que explicou toda a evolução do violão em São Paulo e no Brasil, como se tornou um instrumento respeitado até como música clássica. Mas ela diz, isso não desconectou um pouco do processo do que vinha o ano passado falando de educação? Carolina, de maneira alguma. Pelo contrário, eu acho que agora nós estamos integrados muito mais no processo de educação acima de tudo. Por quê? Educação é um processo global do homem. Educação não é o que se aprende apenas na escola. A educação é vida. E tudo aquilo que faz parte da vida faz parte da educação. Hoje nós vamos entrevistar pessoas da comunidade, porque a comunidade faz parte integrante do processo educacional. Nós vamos colocar a música. Por quê? Música faz parte do processo sensível de cada pessoa. E isto é cultura. Isto é aprendizagem. É necessária a música, à educação de todos. Saber ouvir, se possível, saber tocar um instrumento, saber cantar. Aliás, a música praticamente toca a todos pelo coração. Então, assim, quando você quiser gravar uma coisa, se ela for musicada, fica muito mais fácil. Por quê? Porque o ritmo grava-se mais facilmente na memória de todo ser humano. Então, a educação pela música é uma parte essencial do ser humano. E nós vamos ampliar, fazer vários programas. Inclusive, a semana que vem, teremos um novo programa falando de música, com o pessoal tocando e mostrando uma série de ensinamentos sobre música. Por isso, não perca o programa da semana que vem. A Carolina ainda coloca, e você vai falar de outras artes, sim. Já temos programados uma entrevista com atores, falaremos de peças de teatro, vamos fazer uma entrevista sobre cinema. Por quê? Tudo faz parte da cultura. E isto é fundamental. Então, não é só a música, mas tudo aquilo que participa do universo de conhecimento é aprendizagem. É necessário a cada um dos seres. Por isso, eles estarão sempre presentes em nosso programa. Conhecer e aprender. Obrigado pela pergunta. Viu, Carolina? Outra pergunta. Agora é de Walter Marques. A pergunta dele se refere ao programa da semana passada. Ele tem algumas curiosidades. Ele diz que ele está fazendo vários cursos chamados livres. Ele faz um curso de informática, um curso de inglês e, olha, faz um curso de música. Portanto, ele está investindo na educação dele. E ele pergunta, qual a validade desses cursos? Qual a importância desses cursos? E por que eles não são validados pelo Ministério da Educação e Cultura? Bom, vamos responder por partes. Walter, primeiro, esses cursos são chamados de livres por causa que eles não têm regras do Ministério da Educação fixas. Não tem número de aulas, não tem conteúdo programático.
não tem uma fiscalização da aprendizagem. Então, muito da aprendizagem é feita por quem faz o curso. E isso não desmerece o curso livre. Agora, você precisa querer aprender num curso livre. Você está fazendo 3 cursos. Eu acho que você quer aprender. E você está preocupado com essa aprendizagem. Senão você estaria fazendo, quando muito, um curso. Agora, esses cursos não são reconhecidos pelo MEC. Isso não é bem verdade. Um curso chamado livre pode deixar de ser livre. Olha que gozado. Você pode ter, num curso livre, uma validação do Ministério de Educação. Só que para conseguir isso, precisa ter uma exigência. É óbvio. O MEC, para dar validação de um curso, tem exigências. Por exemplo, um curso livre feito, programado por uma escola de nome, com um programa definido, aprovado pelo MEC. Por exemplo, vamos supor, uma simples aula de Windows. Um curso de Windows pode ser validado pelo MEC? Pode. De que maneira? Primeiro, a programação dele precisa ser validada. Precisa haver 2, 3 provas que comprovem que você aprendeu. Isso é mandado para o MEC e eles mandam um número de reconhecimento. É um curso livre que não te dá nenhum diploma técnico, mas valida o curso livre pelo Ministério da Educação e Cultura. E olha que coisa interessante. Se nesse grupo que você fez esse curso livre, fizer vários cursos livres validados, por exemplo, se você fizer na área de tecnologia, eles poderão ser validados no seu conjunto e te darem um diploma técnico. Mas você precisa ter um número de horas realizados. Então, o conjunto desses diplomas podem dar o curso técnico. Cada diploma em si validado não tem valor de curso técnico. Mas o MEC pode reconhecer cada curso livre, independente das horas, sendo uma programação e com provas sérias. O que o Ministério de Educação exige é seriedade em cima desse curso livre. Aliás, a educação sempre tem que ter seriedade. Eu acho muito importante esse tipo de validação para valorizar aquilo que você está fazendo num curso livre. É isso, então, que eu teria que falar sobre a validação. E é importante um curso livre. Hoje, nós temos muitos cursos que profissionalizam as pessoas de maneira livre. Os cursos de informática e inglês te permitem entrar no mundo globalizado. Os cursos livres de cabeleireira, manicure, te colocam numa profissão. Nós temos cursos livres para fazer motores de explosão. Você pode virar um profissional mecânico. Você não tem um diploma técnico, mas você tem a habilidade que você aprendeu nesse curso livre. Então, se tiver um curso de que você gosta, embora seja livre, e ele te proporcionar uma profissionalização, pode fazer. Vale a pena. É um investimento na sua carreira profissional. Não se esqueça disso. Obrigado pela pergunta, Walter. Nós estamos finalizando o nosso tempo. Essa pergunta levaria muito tempo, nós estamos com pouco tempo. Deixe-me ver aqui uma pergunta que pode ser respondida sucintamente. Essa pergunta aqui dá para ser respondida rapidamente. Ela pergunta: na sua experiência de professor, ela diz que é professora da escola pública, ela prefere não falar o nome, nem indicar a escola pública de que ela faz parte, mas ela diz:
Você, como professor, teve problemas de disciplina? Pessoas que não querem aprender? É fácil resolver esse problema. Cara colega, você também é professora, eu sou professor há mais de, não vou dizer, 50 anos. E a disciplina é um problema do professor, a meu ver. É claro que se você quiser e se impuser, não com autoridade, mas por aquele respeito do que você está ensinando, os alunos vão responder. Sem me valorizar extremamente, eu vou colocar um fato da minha vida, ocorrido há 23 anos atrás. 23 não, já faz mais. Quase 30 anos, hein? Eu dava aula em cursinho vestibular, em faculdade, e nunca tinha entrado numa escola pública. E eu resolvi conhecer o que era dar aula numa escola pública. E aí eu soube, em Osasco, não vou dizer o nome da escola, por causa do problema que aconteceu lá, eu fui substituí-la. No segundo colegial, ela ficou grávida e teve que se ausentar. E eu assumi a aula de português dela. No primeiro dia que eu entrei na sala, bem sentado assim, de frente para os alunos, havia um rapaz com um punhal na mão, mexendo. E apontando, cuidado, moleque. Eu entrei, ele me responde assintosamente, quem é você? Eu falei, eu sou professor substituto. Sim, eu falei, e agora me dá esse punhal. Ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, você vai me dar esse punhal. Ele é meu. Eu falei, no final da aula eu te devolvo. Isso eu te garanto. Mas você vai devolver? Eu falei, vou devolver. Peguei o punhal, pus na gaveta da mesa. E aí ele falou, você que vai falar de um sujeito que ninguém entende o que é, de objeto, essas coisas chatas, falar de um José de Alencar, um cara chato do passado? Eu falei, não. Eu vou falar do sujeito que é você, que são vocês. Vou falar, não do Alencar, mas do que podemos ver do Alencar hoje. É diferente. Aliás, perguntei o nome dele, ele se chamava Silvano. Falei, Silvano, vem cá, você pode me ajudar? Ele falou, você apaga o quadro, você fica aqui comigo? Vocês gostariam de preparar um tipo de peça de teatro? Vocês podem... Ah, eu quero, eu sou legal. Vamos aprender a cantar as meninas da peça de teatro? O Silvano falando. Falei, não, vamos aprender isso já. Aí eu olhei bem para a classe, vi uma menina com o livro aberto e falei, muito bem, você é um bom cantador de meninas? Claro. Falei, então, tem o seguinte, qual é o seu nome? Ela falou, Isilda. Falei, Isilda, vem cá. Não, e vem cá. Você vai cantar Isilda. A classe vai observar como você faz isso. Bom, o rapaz ficou meio... Ele ia tentar falar e todo mundo riu. Eu falei, olha, quem primeiro rir dele vai vir aqui fazer a cantada. A classe ficou em silêncio. Eu, como dava aula de comunicação, sabia que ele não conseguiria. Eu estava usando meu conhecimento técnico para dar uma lição nele. Aí eu falei para ele, você sabe que eu estou sendo sacana com você? Falou, por quê? Praticamente ninguém conseguiria passar uma cantada em público. Você é capaz de cantar isoladamente, público. Então, você fazer isso publicamente é muito difícil. Eu te coloquei numa fria. Mas essas coisas, se você não entrar na fria, nós vamos ensinar. Nós vamos fazer um projeto, mas vamos aprender a se relacionar fazendo aula de teatro. Todo mundo gostou, prestaram atenção, fizemos alguns textos, escrevemos. Eu passei da linguagem deles para a linguagem culta. Olha, esse, a partir daí, ficou amigo meu, e a classe passou a me respeitar. No primeiro dia de aula havia,
No segundo dia que nós vamos começar a peça de teatro, 30 alunos. Houve um dia que a classe estava lotada. Aí eu tive problemas. A diretora mandou voltar a professora que estava ausente para me substituir, porque eu estava criando problema, alunos de outras classes que iam assistir minha aula. Você vê que a maneira de você atingir o aluno é sua. Então, sempre é possível ensinar e atingir todos os alunos. Mas vamos ficar para outra conversa. Pena que não deu para responder todas as perguntas dos alunos, mas até a próxima quinta-feira, às 11 horas. Muito obrigado pelo dia de hoje. Até lá.